Em meados de novembro, o Irã enviou um alto funcionário a Beirute para orientar o Hezbollah a aceitar um cessar-fogo com Israel. Na mesma época, o embaixador do Irã na ONU se encontrou com Elon Musk, uma abertura ao círculo interno do presidente eleito Donald Trump. O embaixador deve realizar conversas em Genebra com países europeus sobre uma série de questões, incluindo seu programa nuclear, para os próximos dias, começando na sexta-feira. Toda essa diplomacia recente marca uma mudança brusca de tom em relação ao final de outubro, quando o Irã estava se preparando para lançar um grande ataque de retaliação contra Israel, com o vice-comandante do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica alertando: "Nunca deixamos uma agressão sem resposta em 40 anos." A mudança do Irã de um discurso duro para um tom mais conciliador em apenas algumas semanas tem suas raízes em acontecimentos internos e externos. 5 autoridades iranianas, uma delas membro da Guarda Revolucionária, e 2 ex-autoridades disseram ao New York Times que a decisão de recalibrar foi motivada pela vitória de Donald Trump nas eleições de 5 de novembro, com preocupações sobre um líder imprevisível, que em seu primeiro mandato seguiu uma política de pressão máxima sobre o Irã. Mas também foi motivado pela dizimação do Hezbollah no Líbano por Israel, o grupo mais próximo e importante dos aliados terroristas do Irã, e por crises econômicas internas, onde a moeda caiu constantemente em relação ao dólar e uma escassez de energia se aproxima com a aproximação do inverno. Esses desafios forçaram o Irã a recalibrar sua abordagem para uma de desarmar tensões. Foi o que disseram as atuais autoridades iranianas familiarizadas com o planejamento ao New York Times. Elas pediram anonimato porque não estavam autorizadas a falar publicamente, o que poderia colocá-las em perigo. Elas disseram que o Irã suspendeu os planos de atacar Israel após a eleição de Trump, porque não queria exacerbar as tensões com a nova administração, que já estava alinhando indicados para o gabinete que eram hostis ao Irã e apoiadores ferrenhos de Israel. Os planos declarados de Donald Trump para acabar com as guerras no Oriente Médio e na Ucrânia, no entanto, agradaram ao Irã de alguma forma. Antes mesmo da eleição americana, o Irã enviou uma mensagem ao governo Biden informando que, ao contrário do que afirmavam alguns oficiais da inteligência americana, não estavam planejando assassinar Donald Trump. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, disse em 27 de novembro que o Irã acolheu a trégua entre o Hezbollah e Israel, acrescentando que Teherã mantém seu direito de responder aos ataques aéreos de Israel ao Irã no mês passado, mas levará em consideração desenvolvimentos regionais, como cessar-fogo no Líbano, a partir do cumprimento totalitário do acordo entre as partes. Parece muito claro que o Irã está respondendo às mudanças que estão por vir em Washington, bem como ao cenário político doméstico e regional que agora enfrenta. Tudo se encaixou e a mudança de tom é sobre proteger os interesses do Irã. O regime instável persa, com uma governança repleta de rivalidades internas entre facções, podem às vezes levar a mensagens confusas para públicos externos e a grandes diferenças internas, embora o líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, sempre tenha a palavra final. O ex-presidente linha dura, Ibrahim Raisi, morto neste ano por um acidente de helicóptero, e o moderador, Masoud Pezeshkian, atual presidente eleito em julho para substituir Raisi, promete um mandato para trazer alguma reforma econômica e social e se envolver com o Ocidente. Masoud Pezeshkian tem muito poder sobre a política interna e alguma influência em assuntos estrangeiros. Havia destacado o encontro de alto nível de Musk encabeçado por Donald Trump. O embaixador do Irã nas Nações Unidas, Amir Saed Iravani, se encontrou com Musk, o empresário bilionário que tem a atenção de Trump, durante uma visita na residência do embaixador em Nova York para discutir a redução das tensões com o novo governo Trump. 2 autoridades iranianas descreveram a reunião como promissora. Já no Irã, as facções reformistas e centristas comemoraram a notícia, mas os conservadores reagiram, chamando o embaixador de traidor, sinalizando o tipo de luta interna que o governo enfrenta pelo envolvimento com qualquer pessoa na órbita de Trump, que saiu do acordo nuclear com o Irã em 2018.
impôs duras sanções ao país e ordenou o ataque contra o general de alto escalão da Força Quds, Qassem Soleimani, em 2020. Apesar de abandonar um plano de ataque contra Israel, o Irã ainda desafia o Ocidente. Na semana passada, depois que a Agência de Energia Atômica da ONU censurou o Irã por impedir o monitoramento internacional de seu programa nuclear, Teherã reagiu de forma desafiadora, dizendo que estava acelerando o programa, ao mesmo tempo em que insistia que está pronto para o engajamento produtivo. Vários altos funcionários iranianos disseram publicamente que o Irã estava aberto a negociações com a administração Trump para resolver questões nucleares e regionais. Isso em si é uma mudança da posição do Irã durante a primeira administração Trump, de que não negociaria com Washington e que suas políticas regionais e desenvolvimento de armas eram estritamente da sua conta. O Irã agora está aplicando contenção para dar a Trump uma chance de ver se ele pode acabar com a guerra de Gaza e conter Netanyahu. Se isso acontecer, abrirá o caminho para negociações mais abrangentes entre Teherã e Washington, mas poderia enfraquecer a linha defensiva contra o terror em todo o Oriente Médio. Sem dúvida, no Irã, entre altos funcionários e pessoas comuns, há um desejo real de acabar com as tensões com o Ocidente e de se entender. A cooperação com o Ocidente não é vista como derrota, é vista como diplomacia transacional e pode ser feita a partir de uma posição de força. Este é o novo canal Analytics dedicado a assuntos de geopolítica e defesa, que ainda não foi restringido pelo YouTube. Então me dê um apoio, visite o canal e se gostou se inscreva e ative as notificações.